Você é um plano exclusivo do Senhor para este lugar onde você está. Ninguém poderá ocupar o lugar que você ocupa, porque neste tempo de seca, a provisão é para você e para aqueles por onde esse manancial passar. Uma explosão de alegria ou um júbilo que saia da minha alma não vai surpreender a Deus. Por quê? Porque o Senhor já nos conhece. Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui para estarmos compartilhando mais uma porção da palavra de Deus, do coração do Senhor ao nosso coração, para o seu coração. Nós queremos transbordar sobre a sua vida. Eu estava meditando num texto da palavra do Senhor essa semana, aliás, entre alguns textos, mas esse texto ele saltou ao meu coração, ele saltou aos meus olhos, e eu gostaria muito de compartilhar ele com você. É o texto de Isaías, capítulo 41, do versículo 13 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povo de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. É o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Até aqui. Nesse texto de Isaías, nós vemos o Senhor, Deus, ele se comprometendo conosco e nos garantindo o cumprimento de sua promessa. O grande questionamento para mim e para você, quando nós nos encontramos, nos deparamos com um texto desse, é nós entendermos que o Senhor ele tem feito promessas no decorrer da nossa vida para cada um de nós. Promessas que estão contidas na palavra de Deus, como essa que eu vou compartilhar com você aqui, um compromisso de Deus conosco, mas existem aquelas promessas também daquele dia em especial, daquele momento em especial que você estava lá, no secreto do teu quarto, você e Deus. Você estava ali falando com o Senhor, você estava ali clamando a presença dele, você estava ali adorando ao Senhor, você estava ali louvando ao Senhor, você estava ali num tempo de consagração. A motivação com que estava o teu coração, o que te conduziu para a presença de Deus, a verdade é que te conduziu para esse lugar em Deus. E ali, naquele momento, o Senhor fez uma promessa. Ele falou ao seu espírito, você ouviu no seu interior a voz do Senhor. Só que nós vamos passando pela história da nossa vida, né? E a história da nossa vida, ela é repleta de fortes emoções, né? Às vezes emoções que nos entristecem muito, às vezes emoções que nos alegram muito, ou ainda outras emoções que nos preocupam muito. Mas a verdade é que essa vida nossa com Deus é uma vida de fé. E é uma fé de convicções de fatos que nós não podemos ver. E é uma fé de convicção de algo que eu não consigo palpar, mas eu posso ter. São promessas que o Senhor vai nos fazendo, vai nos falando, promessas que Deus vai ministrando ao nosso coração, vai fazendo descer ao nosso coração em todos os momentos da nossa vida. E hoje o Senhor quer te fazer lembrar das promessas que Ele fez para você. Quais foram as promessas que Deus fez para você? Traz na sua memória aquilo que te traz esperança, diz o salmista. Traz na minha memória aquilo que me traz esperança. E eu falo para você, traz na tua memória aquilo que te traz esperança. Jesus nunca desistiu de nós. Jesus nunca desistiu de você. Jesus nunca deixou de estar conosco. E os seus planos ao nosso respeito nunca mudou.
Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Deus não mudou. Esta palavra do Senhor, ela não mudou ao teu respeito. E muitas pessoas, quando, nessa parte B do texto de Jeremias, quando fala planos de fazê-los prosperar, as pessoas são automaticamente levadas a uma vida financeira. Mas eu queria dizer para você, muito mais do que uma prosperidade financeira, o Senhor quer dar para você uma prosperidade no teu espírito, onde a sua alma se submeta ao teu espírito e o seu espírito se submeta ao Espírito Santo do Senhor, para que você venha crescer no Senhor em sabedoria, estatura, graça. Pastor, mas o que tem de errado com a prosperidade financeira? Não tem nada de errado com a prosperidade financeira, mas o Senhor quer te prosperar, o Senhor ele quer fazer com que você venha se expandir, para que o reino dele venha se tornar conhecido. Isso pode ser seguido de uma prosperidade financeira ou não. Mas jamais, o que me alegra na fé é que jamais, em momento algum, eu poderei surpreender a Deus. Isso me traz assim um conforto no coração. Talvez você esteja pensando, mas o que isso tudo tem a ver com o texto de Isaías? Nós vamos chegar lá. Eu quero deixar você convicto de que o Senhor tem planos ao teu respeito. O Senhor tem propósito com a tua vida. A sua vida não é um acaso. Você foi planejado na eternidade. Você é um plano de Deus que nasceu para dar certo. Você é um plano exclusivo do Senhor para este lugar onde você está. Ninguém poderá ocupar o lugar que você ocupa. Ninguém tem a sua inteligência, ninguém tem a sua formosura, ninguém tem a sua beleza, ninguém tem o brilho dos teus olhos, ninguém tem o seu sorriso, como ninguém também tem as suas lágrimas, ninguém tem o seu choro, ninguém tem a sua tristeza. Somente você é completo em todas as suas emoções, somente você é completo em tudo aquilo que você carrega, que Deus colocou dentro de você, que Deus colocou dentro de mim. Nós somos completos no Senhor. E o Senhor, dentro dessa completude que o Senhor fez a mim, fez a você, o Senhor tem planos para nós. E Ele quer refrescar a sua memória hoje quanto às promessas que Ele te fez. Como eu disse, nós jamais poderemos surpreender a Deus. Isso alegra muito meu coração, isso me traz esperança. Por quê? Porque quando eu estou bem, eu não consigo surpreender a Deus com as minhas melhores orações. Mas quando eu estou mal também, eu não consigo surpreender a Deus com as tristezas ou angústias que estão no meu coração. Porque o Senhor conhece todos os meus dias. O Senhor conhece todos os segundos da minha vida. Foi Ele quem me deu a vida, minha vida pertence a Ele, então Ele conhece toda a minha história. Então um clamor da minha alma, ou um choro da minha alma, ou uma explosão de alegria, ou um júbilo que saia da minha alma, não vai surpreender a Deus. Por quê? Porque o Senhor já nos conhece. Porém, o Senhor se agrada de um homem e de uma mulher que se coloca diante dele para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Então isso alegra meu coração, porque como eu não posso surpreender a Deus, eu então não posso entristecer a Deus. Por que eu não posso entristecer a Deus? Porque Ele já conhece toda a minha vida, por onde eu vou andar, por onde eu vou passar. Ele já conhece, mas Ele aguarda um posicionamento meu e seu para que nós possamos andar naquilo que Ele tem para nós. E o Senhor nos conhece tanto que no Salmo 139, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, diz assim: o Senhor está falando ao teu respeito. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Até mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Olha o nível de conhecimento que o Senhor tem ao teu respeito. Então eu quero te dizer uma coisa. Esta realidade que nós vivemos hoje, toda ela, toda a nossa história, Deus tem uma provisão já preparada, pronta para você e para mim. E aqui é que eu quero
trazer na nossa reflexão o texto de Isaías que eu li no começo. No texto de Isaías 41, o Senhor no versículo 18, ele fala assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Interessante que o Senhor ele mostra nesse texto quatro lugares diferentes: lugares altos, vales, deserto e terra seca. Isso me faz refletir nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno também são 4 estações, são 4 ambientes que nós vivemos. Mas aqui nesse texto de Isaías, o Senhor fala de lugares aonde nós podemos estar. Lugares altos, lugares em que o Senhor pode te colocar numa posição de destaque ou num lugar alto de isolamento. A verdade é que para esse lugar alto, o Senhor ele vai abrir rios. E quando nós falamos em rios, por onde passa um rio, existe vida. Porque o rio, por onde ele corre, ele gera vida, não só dentro do rio. Os peixes estão lá, mas as plantas estão lá. Ao redor do rio existem plantas, vegetações. O rio, ele nos revela a manifestação de uma vida poderosa. Ou seja, nos lugares altos por onde nós andarmos, o Senhor trará uma manifestação de vida que está somente nele. É algo que o Senhor tem preparado, que Ele trará para esta realidade, para a realidade que você está. Ou então no meio dos vales, nos lugares, nos momentos de... Sabe quando você está para baixo, quando você está deprê, quando você está passando por os lugares baixos da sua vida? A palavra do Senhor diz que nesse lugar o Senhor faz surgir, o Senhor faz brotar fontes também de águas, para que haja vida. No deserto, o terceiro lugar, o Senhor fala que Ele trará à existência reservatórios de água. Meu Deus! No primeiro, Ele abre um rio. No segundo, Ele faz brotar uma fonte. No terceiro, Ele vai colocar reservas de água, tanques de água, para que no momento de sequidão da alma, de estio da alma, do teu espírito, naqueles momentos da escuridão da nossa vida, o Senhor vai nos parar. Ele vai nos parar diante de tanques de água, para que nós venhamos receber o suprimento que Ele tem preparado para nós, para aquele momento. E por último, na terra seca, Ele faz brotar mananciais. Percebe que nos vales, Ele faz brotar fontes, mas na terra seca, Ele faz brotar mananciais. Por quê? Eu diria para você que a terra seca é o pior lugar que alguém pode estar. Porque na terra seca você não tem mais vida. Na terra seca, mesmo que alguém venha semear alguma coisa na sua vida, está tão seco que aquilo que foi semeado não germina, não brota, porque está seco demais. Só que para esse tempo de seca, para esse tempo de sequidão da alma, o Senhor diz que faz brotar mananciais. E por que mananciais? Porque neste tempo de seca, a provisão é para você e para aqueles por onde esse manancial passar. É para você e por onde esse manancial passar, a vida será transmitida. Eu costumo dizer que às vezes nós deixamos de orar por alguém ou nos sentimos constrangidos de orar por alguém, por uma determinada realidade ou necessidade que nós temos. E às vezes a nossa alma fala assim para nós: como que você vai orar por ele ou por ela, sendo que você precisa justamente desta necessidade que ele ou ela está clamando para você? É por causa desse texto que nós precisamos orar. Porque em tempo de terra seca, o Senhor faz brotar mananciais. Ou seja, naquela área que você tanto clama, naquela área que você tanto busca, naquele momento que você tanto precisa daquela bênção, e vem alguém de frente com você, vem ao teu encontro e pede justamente para que você, eu, intercedamos por aquela pessoa, naquela área que a pessoa está carecendo, mas eu também estou precisando. Quando nós olhamos para essa vida com os olhos da fé em amor, o Senhor fará brotar, naquele momento de sequidão, um manancial,
onde aquela pessoa receberá uma provisão e você também receberá a provisão. Porque agora é para você e para aqueles que estiverem ao seu redor. Então, em tempos, seja em tempos de lugares altos, vales, deserto ou terra seca, o Senhor tem uma provisão preparada para você, segundo esse texto de Isaías, capítulo 41, versículo do 13 ao 21, mas destacando o versículo 18. O Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do incerto, Ele é o Deus do improvável, Ele é o Deus que faz até confundir a própria sabedoria para te abençoar, para me abençoar. Eu quero fechar com esse texto. 1 Coríntios 1, 27, a palavra diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, vá em busca da sua provisão para este momento que você tem vivido. Neste momento, neste lugar, tem uma provisão. Tem uma provisão preparada desde a eternidade para a tua vida, para que você desfrute dela, para que você viva com plenitude esse momento que você tem vivido, mas também seja você um gerador de vida para as vidas que estiverem ao seu redor, através da bênção que você estará recebendo nestes dias. Que Deus abençoe a sua vida. Que você encontre essa provisão que o Senhor já preparou para você. Peça a Ele: Senhor, me mostre aonde está a provisão que o Senhor tem para este momento. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa lá o sininho, faz a sua inscrição, compartilhe essa palavra. Se você tem sido abençoado por essas palavras, compartilhe ela para que outras pessoas também sejam abençoadas. E você se inscrevendo no nosso canal, todas as vezes que nós estivermos enviando palavras abençoadoras, poderosas, você estará sendo notificado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Até mais.